Ele era conhecido como o Palhaço Pogo, mas por trás da maquiagem engraçada, ele escondia um assassino cruel. Conheça agora o caso John Wayne Gacy, o Palhaço Pogo. John Wayne nasceu em 17 de março de 1942, em Chicago. John viveu uma infância muito conturbada. Ele era alvo de bullying constante na escola. Fora hospitalizado muitas vezes devido a problemas cardíacos. John também tinha uma difícil relação com seu pai, que agredia ele, sua esposa e suas duas irmãs. Fora o fato de ser constantemente agredido por seu pai, ele também fora várias vezes abusado sexualmente por um amigo da família, mas nunca revelou a ninguém por medo da reação que seu pai teria. Em 1960, já com 18 anos, John envolveu-se na política pela primeira vez. Ele também ficou noivo de Marilyn Myers, com quem acabou se casando em setembro de 1964. Ele teve 2 filhos com Mary, Michael e Christine. Em agosto de 1967, ele abusou sexualmente de Donald, um menino de 15 anos, após atraí-lo para a garagem de sua casa. Depois de Donald, vários outros jovens passaram pela mesma situação de abuso, e em março de 1968, Donald acabou contando a seu pai sobre a violência que havia sofrido de Gacy. John então acabou sendo preso e logo no início negou publicamente qualquer envolvimento com o caso. Mas depois de várias séries de interrogatórios, ele acabou admitindo e foi indiciado. Mais tarde, ele realizou uma avaliação psiquiátrica em um hospital no estado de Iowa e foi diagnosticado com transtorno de personalidade dissocial, que envolve psicopatia e sociopatia. No mesmo dia em que ele foi condenado, a sua esposa Marilyn acabou pedindo o divórcio. Durante o tempo em que ele esteve preso, John tornou-se um exemplo de detento. Conquistou melhorias para os presos, como o aumento de salário dos que trabalhavam. E quando a sua liberdade condicional foi concedida, em 1970, John mudou-se para Chicago para viver com a sua mãe. E foi lá que ele se tornou noivo de Caroline Huff, com quem passou a viver na casa onde cometera os mais terríveis crimes mais tarde. John tornou-se um empresário de sucesso com seu próprio negócio de construção. Desde então, ele fora acusado por algumas vítimas de abuso sexual, mas ele sempre negava. A vizinhança de Newwood Park considerava John uma pessoa sociável e bastante prestativa. Em 1974, ele tornou-se um membro do Partido Democrata e prestava serviços comunitários na região em que morava. Em 1975, ele acabou entrando para o clube de palhaços chamado Jolly Joker, que se apresentava voluntariamente para crianças em hospitais. Foi então que John criou o seu personagem, Pogo, o Palhaço. Ele aprendeu a fazer sua própria maquiagem e suas próprias roupas e tornou-se conhecido em festas e eventos locais. No mesmo ano, a sua esposa descobriu alguns conteúdos pornográficos em sua casa, além de descobrir que John levava adolescentes para sua garagem. Diante desse choque, ela acabou pedindo o divórcio. Em 2 de janeiro de 1972, John cometeu o seu primeiro assassinato, de 33 outros que seriam descobertos. A vítima na ocasião foi Timothy Jake McCoy, de apenas 16 anos. O garoto foi atraído por John,
para sua casa. O rapaz então foi preso, foi torturado e assassinado na manhã seguinte. Em janeiro de 1974, John cometeu o seu segundo assassinato de um adolescente de 14 anos. Ele o estrangulou e enterrou seu cadáver no quintal de casa. Em 1978, Jeffrey Hignell, um jovem de 26 anos, acabou também sendo atraído para o carro de John, após um homem ter lhe oferecido maconha. Dentro do carro, John deixou Jeffrey inconsciente após sufocá-lo com clorofórmio. Chegando em sua casa, John violentou e torturou Jeffrey, mas apesar dos momentos de horror vividos, Jeffrey conseguiu sobreviver e escapar do local. O seu depoimento mais tarde foi essencial para que as investigações dos crimes na região apontassem para o famoso Palhaço Pogo. De início, é claro, John sempre negava e não assumia e nem colaborava com as investigações. Mas ele havia sido apontado como o principal suspeito da morte e desaparecimento de diversos jovens. Foi então, em 22 de dezembro de 1978, que John confessou à polícia ter cometido de 25 a 30 assassinatos. Nesse mesmo dia em que confessou os assassinatos, ele levou a polícia para sua casa e mostrou na garagem onde os diversos corpos eram enterrados. Naquele local foram encontrados 27 cadáveres e estavam enterrados sob o assoalho, no piso de concreto e em outros locais. Algum tempo depois, outros corpos acabaram sendo encontrados na casa de John ou nas proximidades, e o assassino nunca revelou onde estavam alguns dos outros corpos. Em 13 de março de 1980, John Wayne Gacy, o Palhaço Pogo, foi julgado e condenado à morte pelo assassinato de 33 jovens. Ele passou 14 anos esperando no corredor da morte e na cela em que ele viveu pintou diversos quadros, sendo que muitos deles eram de palhaços. Curiosamente, diversos quadros que foram feitos pelo assassino foram à exposição ou vendidos em leilões por até $200 mil. O assassino acabou se tornando uma espécie de celebridade e recebia constantes visitas de diversas pessoas na cadeia. Em 10 de maio de 1994, John Wayne Gacy, o Palhaço Pogo, recebeu a sua injeção letal. Algumas vítimas de John Gacy acabaram até mesmo sendo identificadas após a sua morte. Uma delas, inclusive, foi descoberta recentemente, 45 anos após o crime. Esse icônico caso acabou ganhando algumas adaptações para séries, filmes e livros. Até mesmo a Netflix chegou a fazer um documentário chamado Conversando com um Serial Killer, o Palhaço Assassino, que retrata alguns detalhes da terrível história deste serial killer, com fitas inéditas do caso. Muito obrigada por assistir até o final. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal. Curta, comente e compartilhe. Assim, você ajuda o canal a crescer e a atingir mais pessoas. Um forte abraço e até a próxima!